Olá! O objetivo desse vídeo é combinar os detalhes de como deve ser o nosso terceiro encontro presencial. Vocês sabem que no nosso curso, 51% da nota em cada uma das disciplinas é atribuída às atividades presenciais. Pois então, nesse último encontro, nós vamos fazer a apresentação da proposta didática interdisciplinar, que vocês já organizaram em trios, e essa apresentação vai contar com uma tarefa valendo 21% da nota das 4 disciplinas que vocês vêm cursando nesse terceiro semestre do curso. Então, na disciplina de currículo, educação e direitos humanos, psicologia da educação e seminários da prática 3. Nós temos, em função dessa montagem dos trios, nós tivemos 10 grupos. Então, os nossos 10 grupos se dividirão em 3 turnos de apresentações. As apresentações podem ter o apoio visual de um banner ou de um conjunto de slides que o grupo vai poder colocar na parede, e a avaliação vai ser feita pelos pares, então pelos seus colegas, e pelos tutores. A ideia é, a cada turno, o grupo que não está apresentando avalia. A sequência de apresentação dos cursos, esse é um detalhe importante, ela vai ser apresentada só no dia da aula. Por isso é importante que todos estejam presentes logo no início da aula, no sábado de manhã. A dinâmica da aula vai ser assim. Imagina que a gente vai dividir a sala por paredes. Então, em cada uma das paredes vai ter um grupo para fazer a sua apresentação, com os seus slides ou com o seu pôster já colado na parede no início da aula. Os grupos que não estão apresentando, aqui eu coloquei os primeiros 4 na primeira aula, os grupos que não estão apresentando vão visitar esses painéis. E aí começa a primeira rodada de apresentação. Então, os apresentadores vão ter alguma coisa entre 15 e 20 minutos para apresentar a sua proposta didática interdisciplinar e também para tirar dúvidas, conversar com quem está assistindo. Então, as apresentações vão ser feitas ou para o tutor com um grupo de colegas ou para 2 grupos de colegas da turma. Passados esses primeiros 15 minutos, a gente encerra a primeira rodada. E o que acontece é que os grupos visitantes que estão fazendo a avaliação vão trocar de posição para ir visitar um segundo pôster. E começa a segunda rodada de apresentações com mais 15 ou 20 minutos para os grupos que estão apresentando, fazerem a apresentação e tirarem dúvidas. Passamos para uma terceira rodada, então vão variar os avaliadores a cada rodada, e depois da terceira rodada de apresentações, os apresentadores saem da sala para fazer o seu intervalo. Quem fica na sala vai montar uma roda para fazer a avaliação. E é nesse momento que ganha um papel, esse documento que eu quero apresentar para vocês no vídeo, que é a ficha de avaliação. A gente já vai olhar para ela em detalhes. Vocês vão ter 30 minutos para fazer essa avaliação, e o mais importante é notar que essa ficha é dividida em 2 partes. Então, tem uma área com critérios para cada grupo dar uma nota para as apresentações, então essa nota vai ser composta, e essa parte das notas vai ser entregue só para o tutor. E embaixo da folha tem um campo de comentários, que é um espaço para que cada grupo avaliador apresente as suas críticas, as suas sugestões para os grupos que eles avaliaram. Vai ser preenchida uma ficha dessa para cada grupo que você avaliar. Vamos olhar um pouquinho em detalhe para essa ficha de avaliação, para não termos surpresas no dia da aula, no dia 9 de novembro. Então, essa aqui é a ficha que cada um dos grupos vai usar para avaliar a apresentação dos colegas. As instruções são as seguintes. Você vai identificar o grupo avaliador e vai identificar o número do grupo avaliado. Em seguida, tem uma parte da ficha que tem uma composição de notas, que você vai apresentar para o tutor, destacado no final do processo, e uma outra parte aqui embaixo, que é um campo de comentários, que será entregue para o grupo avaliado. Então, na composição da nota, os critérios são os seguintes, são 3 blocos, 3 conjuntos de critérios. O primeiro é sobre os componentes da aula. Você deve avaliar se a apresentação, se a proposta do grupo que você está avaliando, se nela o público-alvo é claramente definido,
se os objetivos da aula são explicitados com clareza, se as estratégias de abordagem adotadas são coerentes com os objetivos da aula e se os mecanismos de avaliação contribuem com o diagnóstico do professor para o contínuo aprendizado dos alunos. Então, essas 4 perguntas norteadoras tratam daqueles 4 componentes essenciais de um plano de aula que a gente discutiu na disciplina de seminários. Você vai dar uma nota para esse componente do trabalho do grupo avaliado, uma nota de 0 a 4 pontos. O segundo bloco de critérios se refere à fundamentação pedagógica da proposta. Então, você deve basicamente analisar se a proposta que os seus colegas apresentaram demonstra que eles se apropriaram das teorias críticas e proscríticas que vocês discutiram na disciplina de currículo para a educação profissional e de direitos humanos. Então, é verificar a apropriação dos referenciais das discussões que foram feitas nessas disciplinas, se isso se reflete na proposta didática interdisciplinar do grupo que vocês estão avaliando. Verificar se a abordagem de fato é interdisciplinar, se ela perpassa os campos de atuação, os campos de formação profissional dos integrantes do grupo e se na proposta os alunos, se o público-alvo daquela proposta de fato exerce algum protagonismo naquele plano de aula. Vão avaliar esse conjunto de critérios de 0 a 3. O último conjunto é sobre a situação da apresentação. Então, o banner, o conjunto de slides, o apoio visual, foi bem elaborado? Ele ajuda no entendimento da proposta? Segundo critério, a apresentação oral do grupo foi bem conduzida? Cada grupo decide como vai ser a apresentação, se é por meio de um representante, se é o trio, se cada apresentador vai em uma das rodadas, mas a apresentação oral foi bem conduzida, ela complementa as informações do banner ou dos slides de maneira a esclarecer detalhes da proposta? Esse terceiro bloco também vai ter peso 3, você soma essas notas e atribui. No final do processo, cada grupo que fez a apresentação vai ter vários conjuntos de notas. O tutor fica responsável por calcular essas médias e entregar uma média para o grupo, mas as fichas com a avaliação vão ficar só com o tutor. O que será entregue para a leitura do grupo é só esse campo de comentários, que vocês vão ter aí coisa de meia hora para escrever os comentários a cada turno de apresentações na nossa aula de sábado. Passada essa primeira rodada de preenchimento da ficha, vai começar a segunda aula. Na segunda aula, a gente basicamente repete a dinâmica que acabamos de descrever. Na segunda aula, nós vamos seguir o mesmo sistema, mas agora nós temos menos grupos para fazer a apresentação. Então, na segunda aula, vão apresentar os grupos 5, 6 e 7. Então, eu passo a ter mais avaliadores para cada um desses grupos. Pelo menos um dos grupos vai ter 3 avaliadores, tenho sua rodada de 15, 20 minutos de apresentação e aí os avaliadores voltam a fazer aquele rodízio. Uma nova rodada de apresentações, passa por uma terceira rodada, na terceira aula é a mesma coisa. 3 rodadas de apresentações e depois um momento coletivo para os avaliadores preencherem as fichas. Essa vai ser a dinâmica básica da nossa proposta de aula. Detalhe importante para ressaltar. O nosso terceiro encontro presencial está ocorrendo imediatamente antes da 16ª semana do curso. A tarefa da 16ª semana permanece na organização dos trios e ela consiste numa reelaboração dessa proposta didática interdisciplinar. Então, cada um dos trios vai considerar os comentários que recebeu na aula presencial para fazer correções, para fazer ajustes, para fazer uma autocrítica do projeto que desenvolveu, reelaborando, alterando detalhes. E essa entrega vai ser feita só por escrito como tarefa na 16ª semana. Agora, uma questão importante para agilizar a correção é que cada grupo vai entregar essa tarefa dentro do Moodle na disciplina relativa àquela aula em que foi feita a sua apresentação. Então, quem apresentou, os primeiros grupos que apresentaram a proposta na aula de seminários vão entregar a tarefa na disciplina de seminários. Quem apresentou a proposta na aula de currículo vai entregar a tarefa no Moodle da disciplina de currículo e assim por diante. Quero desejar um bom trabalho para todos. A gente se vê no sábado.